sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Deixa o like aí no começo do vídeo que ajuda a gente bastante. E segue a gente também lá no Instagram, que a gente tá fazendo um trabalho bem da hora por lá. Bom, vamos logo aí às informações. Vamos falar dessa partida importantíssima que vai ter hoje entre Goiás e Vasco às 7 horas da noite na Serrinha. Vamos falar de escalação, transmissão, vamos falar de desfalques, vamos também passear na rodada de ontem, saber como é que ficou o balanço. Primeiro, a transmissão da partida correrá apenas por pay-per-view, não vai ter TV fechada e nem TV aberta, então a única maneira de você assistir o jogo é pelo Premiere. Ou se você também quiser ficar comigo aqui no canal Futebolaço, a gente vai transmitir a partida aqui com a narração e os meus comentários ao vivo, beleza? Só não terá as imagens do jogo. Você vai estar vendo esse rostinho lindo aqui que Papai do Céu deu, eu comentando, você mandando perguntas ali no chat. E a gente troca aquela ideia da hora. E lembrando, aproveitando, que eu vou fazer o sorteio das 6 camisas do Vascão mais tarde. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco disso aí. Bom, sobre a rodada de ontem, os resultados ontem não foram muito bons pra gente não. O CRB, esse resultado foi até ok, dependendo do jogo do Vasco hoje. Empatou com o Náutico aos 45 minutos do segundo tempo. O jogo acabou 1-1, Náutico deu uma travadinha ali. 3 últimos jogos são 3 empates, chegou a 18 pontos. Inclusive na próxima rodada já pode ser ultrapassado pelo Curitiba, que venceu ontem fora de casa. O Curitiba chegou a 16 pontos e está a 2 pontos do Náutico. E outro resultado que não foi legal pra gente, o Sampaio Corrêa também venceu ontem por 2-0, então não tem como a gente ultrapassar o Sampaio Corrêa. As únicas equipes que a gente pode passar na rodada é o Operário e é o Goiás. Passar novamente o Brusque, com o empate do Brusque ontem, ele foi a 11 pontos, a gente caiu uma colocação, estamos na 7ª colocação. Em caso de vitória contra o Goiás, a gente pode passar o Operário, passar o Brusque de novo e passar o próprio Goiás e chegar na 4ª colocação, desde que tem uma pegadinha que nem eu tinha me atentado. O Brusque joga hoje em casa e o Brusque tem o mesmo saldo de gols do Vasco e a mesma pontuação. O Vasco só está na frente do Brusque pelo critério de gols marcados. O ataque do Vasco fez mais gols do que o Brusque. Então, se o Vasco venceu o Goiás hoje por 1-0 fora de casa, o exemplo aqui, e o Brusque venceu o seu jogo em casa por 2 gols de diferença, o Brusque nos ultrapassa. Então o Vasco, dependendo da vitória do Brusque, dependendo da nossa vitória, a gente pode chegar à 5ª colocação e o Brusque pegar um elevador aí, passar a gente também e chegar no G4. Então tem que torcer pro Brusque, caso vença, faça menos gols de saldo que a gente e aí tem que vencer o Goiás. Mas no mínimo, se o Brusque ganhar e por um placar maior do que o nosso, a gente chega na 5ª colocação com a mesma pontuação do 4º colocado. E é importante vencer, porque se o Goiás ganhar da gente, o Goiás vai a 15 pontos. Então o Vasco fica com 10, o 4º colocado com 15. Aí o negócio começa a encrespar e ficar bem esquisito. Então o Vasco precisa aí vencer para não deixar o pelotão de cima afastar, já que ontem os resultados não foram tão bons. Lembrando que o Vasco não conseguiu ainda uma sequência de 2 vitórias na competição e vai tentar isso pela primeira vez. Vamos até aproveitar, dar uma relembrada nos confrontos entre Vasco e Goiás no ano passado, esses últimos jogos aí. Vasco e Goiás se enfrentaram em 4 oportunidades, 2 pela Copa do Brasil, inclusive o Vasco elimina o Goiás na Copa do Brasil e avança, e também nos enfrentamos 2 vezes pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco venceu 2 jogos, empatou 1 e perdeu 1. Essa derrota, inclusive, para o Vasco não fez diferença, já que o Vasco reverteu o resultado, foi para os pênaltis e classificou. Pela Copa do Brasil, lá em março, inclusive, o último jogo com público em São Januário, que dali para frente os estádios perderam o público por causa da pandemia, o Vasco perdeu por 1-0, aí sobre o comando do Ramon já, o Vasco ganhou 2-1 na Serrinha, jogo esse que inclusive marcou os primeiros gols aí de Benítez e Henrique com a camisa do Vasco, inclusive o Henrique foi anunciado oficialmente ontem como novo reforço do Lyon, e aí foi para as penalidades. Aquela partida consagrou o Fernando Miguel, que pegou, salvo engano, 3 penalidades, e aí o Vasco conseguiu se classificar nos pênaltis. E pelo Campeonato Brasileiro, no jogo de ida, empatou por 1-1, saiu vencendo por 1-0 na estreia do Léo Matos, um escanteio batido
O Léo Matos faz um gol de cabeça e depois o Vasco toma um golzinho de empate, poderia até ter perdido a partida. E aí já na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco tinha que tirar um saldo de 12 gols para não ser rebaixado. A gente até vence o Goiás por 3-2, mas não foi suficiente para manter o Vasco na Série A. Então esse é o retrospecto recente entre Vasco e Goiás. Eu vou trazer para vocês a provável escalação. O Vasco tem 4 desfalques para a partida e vamos falar de algumas coisas importantes ainda. Mas antes, presta atenção. Como eu disse para vocês, 6 horas, 6h30, eu vou estar ao vivo aqui já, fazendo a transmissão de Vasco e Goiás. E eu vou sortear 6 camisas do Vasco. Eu tô fechando a lista ainda. Esse é o último vídeo da campanha. Se você quiser participar do sorteio que vai rolar daqui a pouquinho, é só clicar aqui no primeiro comentário fixado do vídeo, se cadastrar no site da 1xBet e fazer um pequeno depósito de R$25 e mandar pro e-mail do canal que tá aqui na descrição do vídeo. futebolaco2019@gmail.com. Além de participar desse sorteio, você pode ganhar uma grana muito boa, porque a 1xBet é o maior site de apostas do mundo. Você tem Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, Copa do Brasil, Libertadores, várias competições para poder estar apostando. Então vem para 1xBet, que a 1xBet é o maior site de apostas do mundo. O link tá aqui no primeiro comentário fixado e o sorteio vai rolar mais tarde. Vem! Bom, galera, o Vasco tem 4 desfalques aí para a partida de logo mais. Não teremos aí os laterais Riquelme e Zeca. O Riquelme tomou 4 pontos no último jogo. Isso não seria o real motivo para ele estar afastado. E o Zeca também não vai jogar. Por quê, Diguinho? O Zeca teve o falecimento do seu avô e ele tá, de luto, não tá com a cabeça muito boa. Então o Vasco decidiu liberar ele dessa partida. Ele já não jogou a partida do final de semana. Vai voltar normalmente pro próximo jogo contra o Confiança em São Januário no próximo sábado. E o Riquelme até jogou no dia que o avô dele faleceu, ele entrou em campo, mas o Vasco preferiu deixar o menino também para poder ter o seu luto ali respeitado. Outros 2 desfalques. O Rômulo segue ainda fazendo o processo de transição devido ao período da Covid para o próximo jogo. Acredito que ele retorna. E, de última hora, não tivemos Marquinhos Gabriel, que foi poupado devido a desgaste físico. Para o Vasco não perdê-lo aí para uma sequência maior para evitar uma lesão, ele está sendo poupado dessa partida. Eu vou cantar para vocês a provável escalação. Temos o retorno do Bruno Gomes, mas antes, preste atenção aqui. Você que acompanha o canal Futebolaço, você gosta de notícia e informação, não é verdade? Eu te apresento o melhor aplicativo de futebol do mundo, o OneFootball. Cara, a OneFootball é espetacular. Se liga então no serviço que ela presta de graça na palma da sua mão. Baixando o OneFootball, além de ter notícias do futebol brasileiro e do futebol europeu, você pode ver todos os jogos de graça do campeonato alemão. E o mais bacana, você pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. Você vai lá, marca o Vascão, e aí toda vez que tiver notícia do Vascão, a OneFootball manda uma notificação na tela do seu celular. Você tem notícias e estatísticas, você pode ver tabelas, você pode ver também jogos, é muito bacana. Inclusive, o jogo do Vasco é daqui a pouquinho. Por algum motivo você teve que ir à rua, aconteceu algum imprevisto, você pode acompanhar a partida em tempo real pelo aplicativo. Se saiu gol, cartão, substituição. A OneFootball é espetacular. Vem para o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Quem baixa o OneFootball não consegue mais viver sem. Bom, galera, a provável escalação do Vascão para logo mais com todos esses desfalques é o seguinte. Vanderlei retoma a meta após o período aí afastado por Covid. Na lateral direita, Léo Matos. A dupla de zaga deve ser formada novamente por Leandro Castanho e Hernando. Na lateral esquerda, o MT vai voltar a jogar de lateral esquerdo improvisado, já que nem Zeca e nem Riquelme podem jogar a partida. Na cabeça da área devem ser mantidos Galarza e Andrei, com o Bruno Gomes entrando. Aí eu quero ver qual vai ser o desenho tático do time em campo. Agora, qualquer coisa que eu falar para vocês de esquema aqui é chute. Tem 3 volantes ali, mas o Galarza já jogou com o Marcelo Cabo de ponta esquerda, então eu não sei exatamente como é que ele vai jogar. Por que eu dei o exemplo do ponta esquerda? Porque o Martin Sarrafiori vai jogar de titular. São 3 volantes, aí tem o Sarrafiori, tem o Morato e tem o Germancano. Se ele mexer, ele pode fazer o seguinte, trazer o Sarrafiori para armar, aquele que gosta de jogar no 4-2-3-1, ó, Bruno Gomes e Andrei na frente da área, o Sarrafiori aqui, ó, de ponta de lança na função do Marquinhos Gabriel. Aí aberto na esquerda, Matias Galarza, que ele já jogou assim com o Cabo.
na direita Morato e na frente Germancano. Porém, eu não sei, ele pode realmente mudar a forma do time jogar 3 volantes mesmo, um 4-3-3 com 3 volantes e o Sarrafiori jogando aberto pela esquerda, função que o MT vinha fazendo e que o PEC fez alguns jogos atrás. O próprio Léo Jabá jogou torto ali já pelo lado esquerdo também. Enfim, não sei ainda qual é o esquema tático, vou precisar esperar a bola rolar para a gente poder ver como é que vai ser o posicionamento dos atletas dentro de campo. Beleza? Esse é o time do Vasco que vai enfrentar o Goiás logo mais. Vamos torcer para uma vitória do Vascão. E eu vou encerrando minha participação por aqui, galera. Espero vocês na nossa live mais tarde aí, vai ser bem da hora. E é isso. Tamo junto. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento de volta Vasco, tamo junto. Valeu! Fui, ganha, Vasco. Me ajuda, Vascão. Vamos lá, hein?